Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 5, depois nós vamos ler do 9 ao 14 e o versículo 18. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Nele, no Verbo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, de pertencerem a Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, de sacrifícios, de holocaustos, da religião, nem da vontade da carne, por desejo de alguém, nem da vontade de homem, algum de papai ou de mamãe, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do único Filho, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho, o unigênito, o Verbo, Jesus, que está no seio do Pai, este o revelou. Eu senti o desejo, e já tem um tempo, de falar um pouco de Jesus. Nós temos falado dos apóstolos, nós temos falado de homens que fizeram grandes coisas na Bíblia, e homens que representaram, que manifestaram a glória de Deus, o poder de Deus, e declararam a grandeza de Cristo. E a gente fala desses homens, mas às vezes a gente não fala do Cristo. E eu quero falar um pouquinho de Jesus. Eu quero trazer um pouquinho esse entendimento tão poderoso sobre as nossas vidas. O relato de João é interessante. Esse não é o João Batista, esse é o João Evangelista, o que escreveu o Evangelho. O testemunho de João escrito é um testemunho que vai falar de Jesus como homem. Vai dizer quem ele é, mas ele vai relatar Jesus na terra. Aliás, os evangelhos, quando nós lemos o Evangelho, você vai ver sempre o relato de Jesus como homem. E nós vamos explicar o porquê. Mas a gente precisa entender que os evangelhos vêm relatar e falar de um ser poderoso que se tornou homem. Então, todo o relato nos evangelhos, vão falar dos feitos de Jesus. Do que ele fez na terra, no corpo. E nos mostrar claramente que nós não conseguimos seguir a Deus. Por isso, a necessidade do Verbo se encarnar. Então, vamos lá. No princípio era o Verbo. A palavra nos declara algo muito importante. A palavra de Deus começou tudo. No princípio, quando tudo começou, o Verbo estava com Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele veio para ser homem, mas o Verbo estabeleceu o princípio de tudo, a criação dos céus e da terra, e do tempo em que céus e terra existirão. Por isso que a gente conta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia 1, 2, 3, 4, 5. A gente olha para a hora e vê o tempo passando, mas na eternidade não há tempo. Tudo está pronto na eternidade, porque não passou a existir, já é.
Tá bom? Só para a gente poder ter um bom entendimento. Então, quando vai falar agora de Jesus, vai falar que começou algo, começou a fazer algo, criar algo. E foi o Verbo que começa toda esta criação. Ele diz assim, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha a importância da gente entender quem é Jesus. Se você está aqui, se eu estou aqui, foi porque ele nos fez na eternidade. A eternidade, ela envolve tudo o que a gente conhece. A eternidade não tem começo nem fim, mas na eternidade foi criada todas as coisas. E foi por meio do Verbo, da palavra. Eu já disse isso aqui, mas eu preciso repetir para que fique bem claro para nós. A função, vamos dizer assim, para a gente poder ficar, para ter um bom entendimento, a função do Filho, a função do Verbo, é estabelecer leis. Vamos dizer assim para ficar bem claro. Hoje, o que a gente conhece como lei no mundo? Os três poderes que governam a humanidade: legislativo, judiciário e executivo. Legislativo forma as leis. Executivo executa as leis. E o judiciário julga as leis. Sendo Deus triuno, poderoso, ele estabeleceu as leis. E as leis foram estabelecidas para que tudo funcionasse como funciona. Essas leis estão no teu corpo, essas leis estão na natureza, essas leis estão no universo. Por que a Terra gira? Por que o Sol está ali naquele lugar e não está aqui pertinho de nós queimando a gente? Queima um pouquinho quando é verão, mas está no lugar certo, porque houve uma lei. E não só houve uma lei, houve um executar destas leis, e por isso está estabelecido. E não só houve um executar, como foi julgado, viu que era bom. Está ali, é perfeito, não precisa mudar nada. Jesus é aquele que estabeleceu as leis. Quando você olha para as coisas criadas, você vê a lei de Deus, o Verbo, a sabedoria de Deus em tudo que foi formado. Outro dia a Luli estava falando dos macrófagos. Falei certo? Macrófagos, que são células. E ela estava explicando com a exatidão, que eu não vou explicar para os irmãos, depois vocês procuram uma aula com ela, ou então com a nossa enfermeira aqui, a Evelyn, e aí vocês perguntam. E ela estava falando das coisas extraordinárias que acontecem dentro do corpo. São leis estabelecidas por Cristo para defender o seu corpo de micróbios. É isso? Muito obrigado. Então, são coisas que Deus estabeleceu pelo Verbo. A lei de Deus formou e fez todas as coisas. Quando você joga a semente lá na terra, lá foi, vamos dizer assim, né? Porque a gente não tem noção de como é isso. Mas como se Jesus tivesse escrito, né, o manual. Vou fazer uma semente, nessa semente vai compor isso, aquilo, outro, e quando ela cair na terra, ela vai morrer, e quando morrer, ela vai nascer uma árvore, e quando nascer uma árvore, vai dar fruto, e quando der fruto, a pessoa vai comer o fruto, e vai dar a semente de novo, vai plantar outra vez. Foi escrito e determinado por Jesus, pelo Verbo, ok? Então, quando o homem agora olha para Deus, e agora é a parte importante que a gente precisa entender, e ele não glorifica a Deus naquilo que ele fez, ele peca. Ele não reconhece Jesus, ele não reconhece Deus naquilo que ele fez, ele peca. Quando eu olho para a natureza e digo, nossa, olha o acaso, nossa, olha o poder da natureza, nossa, olha como é que as coisas acontecem naturalmente. Tem Deus? Não, isso é natural, é normal, foi a evolução. Eu estou pecando, eu estou indo contra Deus, porque eu olho para a perfeição das suas leis e eu nego a Deus. Por isso o Verbo se fez carne. A glória de Deus está estampada, mas ela agora precisou ser manifesta. Então Jesus veio. O Verbo se fez carne. E diz a Bíblia que ele habitou, né? Ele habitou entre nós. Então, eu quero que os irmãos abram comigo. Eu
inverti a ordem, tá bom, Luli? Colossenses capítulo 1, versículo 19, e depois Colossenses capítulo 2, versículo 9. Quando Jesus vem ao mundo, ele deixa a sua glória, mas ele não deixa o seu poder, ele manifesta a sua glória. Quando Moisés chegou no monte e pediu para ver a face de Deus, Deus fala para Moisés: ninguém viu a minha face, porque se alguém ver a minha face vai morrer. Por quê? Por causa da minha glória, do meu poder. Então, Deus pega Moisés, coloca ele na fenda da rocha, coloca a sua mão sobre ele e passa por Moisés. Isso é algo inexplicável, né? É só o que a gente consegue entender na leitura. E ele coloca a mão na fenda da rocha e passa por Moisés, e Moisés vê a glória de Deus pelas costas, né? Não vê a totalidade, o poder de Deus. Esta glória estava em Cristo, por isso que ele estava com Deus, por isso que diz que ele desceu, o Verbo se encarnou, ele não trouxe o seu poderio, a sua glória, ele se esvaziou. Entendem isso? Jesus vem e você olha, é um homem. Mas como eu reconheço que ele é Deus? Pela manifestação daquilo que ele fez. Olha o que diz aí. Diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O versículo 19, em Colossenses, diz que quando ele veio, Deus permitiu a Jesus ainda manifestar a divindade, o poder, a glória de Deus. Se Jesus viesse como Deus que ele é, ninguém existiria na face da terra. Quando Jesus começasse a vir, ou tentasse nascer de Maria, ia explodir o ventre de Maria, por causa da glória. Então ele se encarnou, mas agradou o Pai que toda a plenitude habitasse no seu corpo. Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando as pessoas olhavam para Jesus, homem, mas quando ele manifestava, a glória de Deus está nele. O poder de Deus está nele. Colossenses capítulo 1, do 15 ao 17. Quem ele é? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Na eternidade, Deus, quando veio o primeiro a ser criado. Como que Jesus é o primeiro a ser criado se ele nasceu de Maria? Nós estamos falando da eternidade. Na eternidade está pronto, do começo ao fim. E as coisas vão acontecendo à medida que aquilo foi determinado. Mas na eternidade está pronto. Deus já sabe o começo, viu, fez, e já fez o final, viu e fez. O nosso problema é que nós desconfiamos de Deus e achamos que as coisas estão fora do controle deles e achamos que podemos controlar as coisas. Mas tudo já está pronto. E Jesus é o princípio, é o primogênito de toda a criação, é o primeiro filho. Deus não tinha filhos, mas o primeiro filho, Jesus, o primogênito, ele era único e se tornou o primeiro filho. E aí continua a leitura e diz assim, vamos lá, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis, coisas que a gente pode ver, e invisíveis, coisas que não se veem. Tem coisas nos céus que é impossível a gente ver, anjos, e vai dizer, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Tá bom? Então, só para a gente poder entender, Jesus é a parte fundamental e principal da criação de Deus. Eles não se separam, mas nele nós vemos e reconhecemos Deus.
A gente não costuma dizer que Jesus é o caminho para Deus. Como que eu reconheço Deus se eu não reconheço Jesus, se eu não conheço o Verbo, se eu não entendo o que Ele fez, se eu não glorifico Ele pela obra maravilhosa que nós vemos, se eu não digo, Senhor, me rendo aos teus pés por tudo que o Senhor fez. Quando eu olho para tudo isso, eu tenho que me render. Eu tenho que me render, gente. É coisa muito maior do que a gente. Eu gosto muito de ver a questão do universo, né? Agora eles lançaram um telescópio, James Webb, quase um sapo, né? Webb. Eles lançaram um telescópio lindo e eles estão vendo mais do que viam antes, né? E, gente, é um absurdo o que a gente é no universo. É um absurdo o que a gente é no universo. A gente não é nada, nem uma formiga a gente é no universo. Quando a gente olha para uma formiga, você olha assim, eu tenho poder sobre essa formiga. Você não pode matar a formiga, você não pode levar a formiga para onde quiser. Mas uma formiga não se compara ao planeta Terra no universo. E se o universo foi criado por Ele, tem noção do que é Ele, de quem Ele é? Ah, gente, pelo amor de Deus, está muito longe do nosso pensamento. Ele é muito maior do que o que a gente imagina. Gente, eles descobriram que o universo tem fim. Antigamente eles achavam que o universo era infinito. Não, eles sabem que o universo é finito, que é como uma panela de pressão, está ali tudo prendendo ali, aquelas coisas todas ali no universo. Quem é essa panela de pressão que está segurando o universo? Quem? Alguém sabe dizer? Deus. Eles achavam que o universo estava expandindo. Não, descobriram que não estava expandindo, porque não tem como. Deus está no controle de todas as coisas. E quem criou, quem formulou, quem deu o manual para que as coisas funcionassem? Jesus. Como que a gente pode ficar inerte a um nome desse, a um ser desse, ao Senhor da vida? Como que a gente pode deixar de não o buscar, de não o adorar, de não clamar para que aquilo que está nele venha sobre nós, que é a grandeza e a glória de Deus e a sua sabedoria, que as suas leis venham sobre as nossas vidas, assim como ele deu o exemplo. O que o Pai fez? Ele está na glória, se esvaziou, e o Pai agradou em permitir que a sua plenitude nele habitasse. E o que nós precisamos? Da plenitude de Deus. Nunca vamos ser plenos, mas se o Espírito Santo estiver em nós, então a plenitude de Deus está também em nós. Jesus não pecou, nós pecamos, e nós precisamos muito mais da plenitude de Deus. Filipenses capítulo 2, e esclarece um pouco mais sobre isso, do 5 a 8, é um texto que eu gosto, preguei várias vezes sobre esse texto. A partir do 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Qual foi o sentimento que Cristo teve? Que sendo em forma de Deus, na sua glória, plenitude e graça, não teve por usurpação ser igual a Deus, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Uma vez a Lúlia citou algo aqui muito interessante, falando que Jesus se submeteu, se humilhou, e que ele se permitiu ser cuidado. Tem noção do que é isso? Deixar a sua glória, se tornar um zigoto, igual a pastora gosta de falar, se tornar um embrião, nascer, e agora quem cuida dele? A sua mãe. Ele é cuidador e senhor de tudo. Ele se humilhou a deixar que a sua criação o colocasse no colo e ainda desse de mamar para ele. Você tem noção do que é isso? Ele se humilhou ao ponto de ir para uma cruz. O Deus da glória, o Senhor que nele contém todas as coisas criadas, desceu do seu trono, não veio no seu poderio, na sua glória, se humilhou, se fez homem, até a cruz. Foi até a cruz, obedeceu, foi obediente até a morte. É esse Jesus que a gente adora.
É esse Jesus que nós buscamos. A gente vem para cá para quê? Para aprender dele, para ouvir sobre ele, para entender mais sobre ele, para que as nossas atitudes sejam iguais a dele. Eu vou falar com toda sinceridade, é impossível que a gente seja igual a Jesus, é impossível. Mas se a plenitude da graça de Deus estiver em nós, a ação do Espírito nos leva a fazer aquilo que a gente não consegue fazer. É impossível um ser humano criado, caído, fazer boas obras em Deus, a não ser que esse Deus, que se encarnou, agora habite no seu coração. Porque aquele que formou e fez todas as leis para que tudo funcionasse, agora precisa estar em você para que as suas leis, as leis dele, estejam no seu e no meu coração. Por isso que a gente diz, precisam aceitar Jesus, para que confessem os seus erros, para que sigam as suas leis, para que entendam os seus propósitos, para que façam aquilo que foi, para que façam todos aquilo que a gente deveria fazer e a gente não faz, por causa do pecado. Esse é o Cristo que a gente busca, esse é o Cristo que tem que estar em nós. Jesus, vida e luz dos homens. O versículo 4 e 5 e o versículo 9 lá de João, do Evangelho de João, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Entenda, Jesus é a nossa vida, mas quando Jesus vem, o homem não o reconhece. Por que, pastor, os homens não reconhecem Jesus? Por que é tão difícil de falar de Jesus para as pessoas? Por que é tão difícil as pessoas acreditarem em Jesus? Por causa da sua cegueira espiritual. Não é fácil alguém aceitar Jesus, mesmo que para a gente pareça muito claro, e é claro quando a gente agora, por causa do seu Espírito que habita em nós, nós olhamos para Ele, nós olhamos para a sua palavra e nós vemos razão em tudo. Mas quando você vai mostrar a tua razão em Cristo para as pessoas, eles não vão crer, não vão entender, porque o Espírito não está neles, porque Jesus não os convenceu. Qual é o meu dever e o teu dever, além de pregar a palavra? É clamar pela misericórdia de Deus na vida dessas pessoas que não compreendem. A gente precisa clamar a Deus para que a misericórdia dele alcance os corações dos perversos, dos rebeldes, daqueles que não querem Deus, para que eles se convertam verdadeiramente, para que eles procurem a Jesus mais do que uma igreja, para que eles procurem a Jesus mais do que a solução dos seus problemas, para que eles procurem a Jesus muito mais do que para arrumar um relacionamento. Porque hoje as pessoas estão procurando Jesus dentro das igrejas para que os seus problemas sejam solucionados, enquanto Jesus, o Rei da Glória, vem para nos salvar da eternidade no inferno. Então, Jesus, ele é a luz do mundo, ele é a vida dos homens, mas os homens não reconhecem, não entendem quem ele é, que ele é Senhor. Olha o que diz lá em Atos, capítulo 17, versículo 25, só a parte B, e o versículo 28, só a parte A. Depois, se vocês quiserem, leiam o texto todo. Ele diz assim no versículo 25, lá no finalzinho, diz assim: pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Perceberam o que está escrito? Volta ali. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Versículo 28, o começo diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Percebe uma coisa muito interessante, não é porque você existe e está vivo que você está em Deus, mas você só se movimenta porque Ele está em você. Você sabe por que você está vivo? Você sabe por que as coisas funcionam? Você sabe por que você existe? Por causa de Cristo. Nele vivemos, nos movemos. É impossível que alguma coisa subsista ou exista se Jesus não estiver ali,
se a glória de Deus não nos envolver. É impossível, mas não quer dizer que por causa disso você é um cristão, ou que você é filho de Deus. O problema é que ele veio e ele é a vida dos homens, mas ele é a luz que revela o caminho, e os homens amaram mais as trevas do que a Jesus, que é a luz. As pessoas não conseguem ver em Jesus a salvação. Eles querem aquilo que eles acham que podem fazer. Quando eu olho para mim e eu digo, eu sei, eu posso, eu faço, só depende de mim, eu estou desonrando a Deus, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando o homem olha para si mesmo e acha que ele faz as coisas porque ele simplesmente aprendeu e ele é especial, porque ele foi melhor do que o outro, ou faz alguma coisa melhor do que alguém, ele peca porque ele não entende que toda sabedoria vem de Deus. Todo entendimento vem de Deus, toda habilidade vem de Deus. O que não vem de Deus e que está em nós é o pecado. Nós sabemos que a gente vive num país que é democrático. No reino de Deus não existe democracia. Existe Deus e os seus filhos obedecem. Por quê? Porque a gente não sabe andar direito, porque Ele é a fonte da vida, porque Ele é a luz da vida. Você não consegue estar fora de Deus. Se você está fora de Deus, é porque você não existe. É simples assim. Você está aqui, então você está em Deus. Ele manda, Ele governa. E por não aceitarmos isso, estamos debaixo de condenação. Quem não aceita a ordem de Deus, mandamento de Deus, não aceita as leis de Deus, não aceita Jesus, está debaixo de condenação. Parece algo arbitrário, parece algo ruim. Gente, o mundo só é mundo, você só é você por causa de Deus. Não tem um outro reino, mas o reino das trevas, o império das trevas, só existe por causa dele. Tudo foi criado por ele, até o inferno. E as pessoas acham que não. As pessoas acham que o diabo se rebelou contra Deus e montou um reinozinho, achou um buraco lá e falou assim, eu vou reinar aqui e vou disputar contra o Todo-Poderoso. Não! Deus, por causa da rebeldia de Satanás, lançou Satanás fora do seu reino e montou e fez e organizou um lugar para ele e todos aqueles que não o buscam ou o adoram. Tudo está em Deus. Aí você vai falar, mas Deus está no inferno? Tá, a ira de Deus está no inferno. A gente ainda pode desfrutar da bondade de Deus aqui na terra, a gente ainda vê alegria, a gente ainda vê paz, a gente ainda vê felicidade, a gente ainda pode gozar da amizade do próximo, a gente pode desfrutar de louvores, cantar. Ou quem não é crente, vai para um bar, enche a cara, fica tudo feliz, ainda pode desfrutar de coisas que parecem boas neste mundo. Mas no céu é paz, alegria, felicidade eterna. No inferno, a ira de Deus. A solidão eterna. Ele está lá. Mas o amor dele não está lá. O amor dele está aqui, nos céus. E permeia ainda a terra. Porque tudo foi criado por ele. E a glória dele ainda é manifesta. Quando Jesus vem ao mundo, Jesus já disse para vocês, ele não vem como Deus, ele vem como homem, mas a plenitude de Deus está nele. E agora, o que acontece para que a gente o reconheça? Ele manifesta a glória de Deus. Quando a gente for estudando, a gente vai ver que Jesus cura, que Jesus levanta paralíticos, que Jesus anda sobre o mar, que Jesus acalma a tempestade, que Jesus levanta defunto. E aí você vai ver, quem pode fazer isso? A não ser aquele que tem a plenitude de Deus. Quem é Ele? Ele é o Verbo que se encarnou. Quem é Ele? Ele é o próprio Deus que veio ao mundo para nos salvar. Então Jesus, quando é testemunhado nos evangelhos, é testemunhado como homem, como nós, mas que tem toda a plenitude e graça de Deus sobre a sua vida. Olha o que diz no versículo 10 e 11 aí de João.
Diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Vamos dar continuidade na leitura. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para ficar bem claro, né? Não é para todos. Quem pode ser filho de Deus? Quem crê em Deus. E ele diz mais: quem são esses que receberam a Deus e que creem no seu nome? Quem são esses? Eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. A gente começa a entender algo importante, que se Deus não estiver, não tem salvação. Haviam sacrifícios que eram feitos, né, como remissão dos pecados. Se pegava lá o cordeirinho, né, a pessoa pecou, ia lá e confessava os seus pecados, e a pessoa se tornou religiosa, porque ela achava que o sangue do cabrito, ou o sangue do bode, podia purificar os pecados dela. E não era o sangue do cabrito, nem o sangue do bode. Era o entendimento de que o inocente precisava morrer, e que quem deveria morrer era ele. Então se tornou religioso. Aquilo não o salvava, a igreja não salva, a religião não salva ninguém. Nem você mesmo se salva. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Morto não quer dizer, como é que eu estou morto se eu estou falando? Mas você não consegue ver Deus. Se você não consegue ver Deus, você está morto. Você não está vivo, você não foi restaurado. Então não há um desejo seu em buscar a Deus. Porque é difícil, é quase impossível reconhecer e olhar para Jesus. Eu vou mostrar para vocês algo extraordinário no último texto que nós vamos ler. E não é porque nasceu num berço evangélico que você é cristão. Não. Eu nasci no berço evangélico, a gente foi criado no evangelho. Mas teve um momento na vida, na minha vida, em que eu falei: o caminho é esse. O caminho é esse. Você pode arrastar, levar, e a Bíblia diz para nós que ainda temos domínio sobre os nossos filhos, quando são crianças, de levá-los. Se estão na tua casa, leve-os para a igreja, mesmo que eles não queiram, mesmo que eles não queiram nem olhar. A Bíblia diz que você é autoridade na sua casa para isso, mas quem vai tomar a decisão de receber é o indivíduo, e não é você. Não é porque nasceu Paulinho e Rafael. Hoje eu te digo, vocês são crentes em Jesus. Nós os consagramos, mas eles em Deus é que vão ter esse entendimento. E a Bíblia declara muito claro que isso vem de Deus. Não vem da vontade, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Parece uma coisa difícil e dura. Mas não é, porque se não fosse assim, ninguém seria salvo. Se o Espírito Santo não nos revelasse a salvação, se ele não te convencesse do pecado, ninguém olha para Deus. Ninguém ama a Deus. Ninguém quer Deus. Olha o que diz, e o último versículo para a gente poder ver, esse texto aqui é muito legal. 1 Coríntios. Eu deixei de ler algum texto, algum versículo? Daí não, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Paulo começa a falar da sabedoria dos homens, que é loucura diante de Deus. E ele para nesse versículo, e esse versículo, vou dizer assim, né, igual a Pia, é top. Diz assim: pois visto que na sabedoria de Deus, percebe a leitura, pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Pois visto que na sabedoria, nas leis de Deus, na glória de Deus, naquilo que foi criado, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Quando o homem olha para a criação, ele não conhece a Deus. Quando vê a glória de Deus, a sabedoria de Deus, quando vê a lei de Deus, Cristo, estampado em tudo que é feito, ele não conhece a Deus. O mundo não consegue ver Deus. Aí diz: aprouve a Deus salvar os crentes
os que creem pela loucura da pregação. Você acha que o evangelho é fácil de se entender? É loucura. Pastor, e agora? O evangelho é para ser pregado, mas quem vai ouvir? Aquele que aquele que tiver a abertura para ouvir a voz do Espírito. Se você está aqui e ainda não entendeu, quem te convence é o Espírito Santo. Se você ainda não se rendeu, não se humilhou, você está olhando para uma pregação que não tem funcionabilidade nenhuma. As pessoas olham para o que a gente prega, algumas pessoas acham bonitinho, acham que a gente deve ter realmente uma religião, acham um monte de coisa, mas elas não conseguem ver a sabedoria de Deus, o plano de Deus. Por isso Deus mandou Jesus, que é loucura. O evangelho é loucura. Me fala de um Deus que vai nascer no ventre de uma mãe. Fala, que loucura é essa? De uma virgem. Você já viu alguma virgem ficar grávida? Pastor, assim você vai espantar. Não quero espantar ninguém, eu quero que vocês vejam o tamanho do nosso Deus. Deus revelou a sua santidade, a sua glória em tudo que Ele criou. O homem andava com Deus, ele desfrutava da presença de Deus. Um dia ele se achou mais importante que Deus. Deus o afastou. E aí tudo que o homem olha, ele acha que é para ele. Ele não acha que é para a glória de Deus, ele não acha que é para louvor de Deus, ele acha que é para ele. Por isso que a gente trabalha e fica buscando sempre o nosso bem-estar. Não estou falando que é errado, não, mas a gente pensa na gente sempre. Enquanto tudo é para a glória de Deus. Quando você trabalhar ou fizer qualquer coisa, faça para a glória de Deus, faça para manifestar o poder de Deus. Tudo que você tiver ou não tiver é para honrar a Deus, porque foi Ele que te deu ou não deu. A gente precisa entender isso. Ele está no controle, no domínio de todas as coisas. Ele é o sábio, nós não. A sua sabedoria está em Cristo Jesus. E é loucura o mundo entender isso. Por isso o homem hoje é amante de si mesmo. Desde quando, pastor? Desde que o homem caiu. Um relacionamento, às vezes, só está pautado na pessoa. Não está pautado nos dois. Um casamento, já viu como é que é um casamento? O casamento, o que é para ser? Para ser um abençoando, um amando ao outro. Não, o casamento, ele só vai até o ponto que, se não estiver me agradando, acabou. Algumas pessoas têm esse entendimento, mas no casamento é para a glória de Deus. Um relacionamento pai com filho é para a glória de Deus. No meu trabalho é para a glória de Deus. Tudo é para louvor e glória de Deus. Mas as pessoas deixaram, porque eles não conseguem reconhecer a Deus na sua sabedoria. E aí, quando a gente fala desse evangelho, de um Cristo que se encarnou, do verbo encarnado, é loucura. Mas desta forma foi que Deus quis, para que fossem salvos os crentes, os que creem. Então, não tenha medo de pregar o evangelho, ele é uma loucura mesmo. Ele é um absurdo. O mundo não compreende. Mas Deus faz maravilhas com aqueles que creem. Por isso que eu digo, o que a gente faz? Clama a Ele. Foi desta forma que Ele decidiu. Ele veio ao mundo, Ele se fez homem para mostrar a miséria em que o homem estava, para mostrar que o homem não o busca, para mostrar que o homem não ama, para mostrar que o homem só pensa em si mesmo, para mostrar que o homem não quer saber do outro, para mostrar que o homem não está nem aí para nada. Tu não vê essa disputa, um troço chega a ser um absurdo, é para o bem da nação. Um governo que seja para o bem da nação. As pessoas estão saindo no tapa, decidindo por pessoas e não pela nação. Entende o que é isso? O mundo está assim. É igual jogo de futebol. Igualzinho, fica aquela disputa. As pessoas querendo mostrar qual é o time melhor. E daí?
estou falando que não é para ver jogo, nada, não. Só quero que a gente entenda onde está o nosso coração. O nosso coração está agarrado no mundo. E Deus quer nos mostrar que Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. E que nós precisamos nos prostrar diante dEle. E que aprove a Deus salvar os crentes, a nós, pela loucura do Evangelho. O Deus que morreu na cruz para mostrar a fragilidade do homem. Para mostrar como o homem está indo para o buraco. E é esse evangelho louco para o mundo que nós pregamos, que é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Isso é extraordinário. É extraordinário. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Jesus fez exatamente isso. Você olha para a natureza, você não vê o glorioso Deus, mas você vê a manifestação do glorioso Deus. Quando você vê Jesus, o testemunho de Jesus nos evangelhos, quando você ouve os apóstolos narrando sobre Jesus, você não vê o Deus Todo-Poderoso, mas você vê em Cristo a glória do Todo-Poderoso. Jesus voltou, está no trono. E aquele corpo que morreu para mostrar a fragilidade dos homens, está com Ele em glória, para nos dar acesso a Deus. E o que nós fazemos quanto a isso? Nos rendemos a esse Jesus poderoso. A mensagem é: ouça, entenda, aprenda essa salvação, ame. Se chamarem de louco, não acho que não é. Você prega a maior loucura do mundo. A pregação do Evangelho é a loucura. É loucura. Mas o que somos? Loucos no bom sentido, tá bom? Loucos no entendimento de Cristo, porque é diferente do que se prega ao mundo. Porque eu já fui em lugares que falam assim: a gente é louco, a Bíblia diz que a gente é louco, aí faz um monte de palhaçada para dizer que é louco por Jesus. Mentira! Isso não é ser louco por Jesus. Ser louco por Jesus é testemunhar Cristo. Né? Como a Magna estava falando, as pessoas reconheceram ela como cristã. Cara, que coisa melhor do que isso? Você está num lugar, você não falou nada, de repente a manifestação de Deus está sobre a sua vida, a pessoa diz: você é crente, não é? Por quê? Por causa da tua atitude, por causa do teu testemunho, por causa do que você está fazendo. É muito ruim quando a gente deixa de manifestar, né? Isso acontece sempre com crente, né? Um dia a gente está manifestando Jesus, outro dia a gente está manifestando a carne, né? Aí um dia as pessoas olham assim para a gente: meu Deus, mas que cara é esse? Eu não sei o quê. Eu falo assim: meu Deus, no outro dia me confundiram como cristão, hoje não me confundiram com o quê? Por causa, né, dessa luta ainda que nós temos na carne, né? Mas é isso que nós precisamos manifestar como crentes neste mundo. Jesus está te chamando. Ame a Jesus, se entregue a Jesus, ouça a Ele. Se Ele fez o universo, se Ele é a palavra que fez o universo, o que Ele pode fazer nos nossos corações? Ou no coração de um filho, ou no coração de um esposo, o que Ele pode... Mas pastor, demora. Gente, o tempo não é nosso. A eternidade está pronta. Na plenitude de Deus, tudo foi formado. Né, no seu beneplácito, no conselho da sua santidade, tudo foi formado. E se Ele é Deus e é sabedor de todas as coisas, o que eu faço? Me entrego, me lanço nos seus pés e deixo com que Ele mova a minha vida, e não eu queira mover a vida dEle. É impossível. Deixa Deus mover o teu coração. Se renda, chore aos pés dele, pelos filhos, pelos maridos, pelos vizinhos, chore aos pés dele. Nós estamos chegando numa situação, eu vou terminar, num tempo em que a gente não acredita mais que Deus possa mudar as pessoas. Não. E a gente está chegando num momento, numa situação que a gente às vezes não quer nem que algumas pessoas mudem. De tanta raiva que a gente está, às vezes, algumas pessoas falam assim: tomara que nunca seja crente.
Já pensou aquela pessoa congregando comigo? Ah, não quero, não. Deus, não converse, não. Por favor, Deus. Às vezes, não está estampado, né? A gente não deixa manifestar, mas lá dentro é assim que estamos pensando. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para a loucura da pregação, porque Ele nos salvou com esta pregação. Foi assim que nós cremos. Foi com esta palavra. Então vamos clamar. Vamos desejar que Cristo habite na vida das pessoas. Jesus habite. Jesus. Nós estamos falando de muitas coisas, mas nós deixamos Jesus de lado. Os apóstolos foram os apóstolos porque Jesus moveu seus corações. Os homens da fé foram quem foram. Ué, Jesus não estava lá. A palavra estava no coração deles. Não tem a galeria dos heróis da fé? Por que eles foram os heróis da fé? Porque a fé é dom de Deus. E se a fé é dom de Deus, Cristo estava nele. Porque a fé é a palavra de Deus no seu coração. É a loucura que o mundo não entende, mas que é a sabedoria de Deus. É isso. Vamos nos render aos pés de Jesus e permitir com que Ele conduza as nossas vidas. Jesus, santo e exaltado, acima de tudo. Acima de todos, Jesus, Jesus, santo e exaltado, acima de